Graça e paz, amados, tudo bom com vocês? Estamos no terceiro episódio da nossa série A Morte que nos trouxe a vida. Nós já falamos do discípulo Pedro, já falamos do seu irmão André, e nessa semana vamos falar de quem? De Tiago, o discípulo chamado aí de filho do trovão, de Boanerges, né? Discípulo também aí de um temperamento muito impetuoso, temperamento forte. Nós vamos conhecer um pouco mais dele. Mas antes de tudo, olha, deixa teu like, se inscreve no canal. Se você está gostando dessa série, compartilha com o maior número de pessoas. Você que está aqui e não me conhece, caiu aqui porque foi indicado, né? Meu nome é Cláudio, eu sou apóstolo da igreja Missão ID. Vou deixar aqui embaixo para vocês o meu Instagram, para você conhecer um pouquinho mais de mim. Vou deixar aqui em cima o Instagram da igreja Missão ID para você conhecer um pouquinho mais da Missão ID. E também no card aqui eu vou deixar a playlist com os outros 2 vídeos desta série que tem abençoado muitas pessoas, tá bom? Então vamos começar com o nosso vídeo de hoje, falando do nosso terceiro discípulo, Tiago. Vamos lá, falaremos então do nascimento, falaremos então do chamado, falaremos também da obra e falaremos da morte de Tiago. Vamos começar pelo nascimento? Bom, segundo o Novo Testamento, ele nasceu em Betsaida da Galileia e ele era filho de Zebedeu e de Salomé. Ele fazia parte de uma família de pescadores. Era ele, o pai e os irmãos eram pescadores. Inclusive ele tem um irmão muito conhecido aí de nós todos que somos cristãos, né? O João, chamado também de discípulo amado, era irmão de Tiago. Ele tinha uma curiosidade que o nome dele foi acrescentado algo para diferenciar ele de um outro Tiago que também era discípulo de Jesus e não era o irmão de Jesus, que mais à frente começa a andar com os discípulos de Jesus, né? Ele era chamado de Tiago Maior. Tiago Maior. Tinha outros apelidos também, né? Boanerges, tinha também filho do trovão, por causa do seu temperamento. Como os 2 primeiros discípulos, ele era pescador também, né? Vamos falar um pouco agora do chamado. Em Mateus 4, 21, nos fala assim, ó. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Olha só, a Bíblia fala que Jesus tinha chamado os outros 2 discípulos, Pedro e André, e Jesus continuava andando com eles, e mais à frente, né, encontrou também um outro barco com alguns pescadores. Estava Tiago, João e Zebedeu, o pai dos 2. E Jesus os chamou naquela hora. Nós encontramos isso em Mateus 4, 21. E eles largaram tudo e já começaram a seguir Jesus. Olha que interessante. Nos outros 2 nós vimos também essa mesma atitude. Discípulos sendo chamados e começando a viver com o seu discipulador. Indo seguir o mestre e fazer aquilo que realmente eles tinham para fazer. Então falamos do nascimento. A Bíblia não diz a data do nascimento, né? Tiago é constantemente mencionado na Bíblia como sendo um daqueles que estavam mais próximos a Jesus. Pedro, João e Tiago, os 3 andando junto. Então ele fazia parte desse ciclo aqui, dessas pessoas, né? Sempre estavam mais perto de Jesus. E acompanhou algumas coisas muito legais aí do ministério de Jesus. Por exemplo, ele estava junto com Jesus quando Jesus curou a sogra de Pedro. Ele estava junto com Jesus no Monte da Transfiguração, aonde eles viram ali, estava Pedro, João e Tiago, e viram Elias e Moisés transfigurado. Ele foi um dos discípulos que Jesus pediu para interceder por ele enquanto ele estava orando no Getsemane, aonde nós sabemos que Jesus suou gotas de sangue, né? Onde nós sabemos que Jesus pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. É interessante essa passagem porque Jesus pediu para esses 3 discípulos intercederem por ele. Jesus deixou eles num canto lá do jardim e foi um pouco adiante para orar. E quando Jesus estava orando, ele quis voltar. Ele voltou um pouco para ver esses discípulos e eles não aguentaram, mano. Eles estavam dormindo. E Jesus falou para eles: vocês não conseguem orar, vocês não conseguem aguentar um tempo em oração. E aí voltou a falar com o Pai. Quando ele voltou de novo, eles estavam dormindo. Muitas vezes nós estamos assim, né? Nós começamos a interceder e daqui a pouco nós dormimos. Mas bola para frente. Outra situação que encontramos em sua obra
é que estando ele e seu irmão e sua junto com Jesus, ela fez um pedido para Jesus, que foi para que os filhos dela ficassem um do lado direito e um do lado esquerdo, quando Jesus subisse ao céu. E Jesus perguntou assim, por acaso eles podem beber do cálice que eu beberei? E ele de pronto já respondeu, sim. Aí Jesus falou assim, mas não cabe a mim escolher isso daí. Porém, o que me chama a atenção não é ele ter respondido de pronto. É tipo, ele ter entendido a questão de que o que o discipulador passa, o seu discípulo também vai passar. E realmente aconteceu com ele isso mais à frente. Teve outro fato legal também que aconteceu, interessante. Certa vez Jesus pediu para que os discípulos fossem à frente preparar o caminho e falassem que Jesus estava chegando. Algumas pessoas não ligaram para isso, não ligaram, nem deram atenção. Ele veio ele e o irmão, né? Veio Tiago e João perto de Jesus e falou, vamos orar para que caia fogo do céu para que consuma todos. Aí Jesus falou, não é assim. Isso é muito interessante, né? Muitas vezes nós, como discípulo de Jesus, tomamos as dores e queremos não andar naquele mesmo caminho ou pensamento que Jesus teve. Nós queremos resolver na força do nosso braço. E Jesus ele vem explicando que não é na força do braço, mas sim pelo Espírito de Deus. Amém? Então falamos já hoje, olha só que interessante, nascimento, falamos do chamado, falamos também um pouco da obra e agora vamos falar um pouquinho sobre a morte de Tiago. Diferente dos outros dois que nós já falamos na série, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado com a cruz assim em X, né? A Tiago já é diferente, porque Tiago tem mencionado como foi a morte dele, está lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vou ler para vocês aqui, ó. Diz assim, ó, Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com intenção de matá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Nesta ocasião, o que quer dizer nessa ocasião? O cristianismo estava crescendo nessa época já. Então Herodes, ele vendo esse crescimento, ele começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir aqueles que faziam parte do caminho, né, como era chamado, sabe, o povo de Jesus ali. Então ele começou a perseguir e tal, e prendeu alguns discípulos. E nessa que prendeu alguns discípulos estava Tiago. Ele foi e matou Tiago. E aqueles que eram contra o caminho acharam bom. E ele viu que era legal isso. O que ele fez? Em seguida prendeu Pedro. Porém, Pedro foi liberto, né, milagrosamente por anjos do Senhor que foi enviado àquele lugar. Tá bom? Então a morte de Tiago, ele foi morto à espada. Algumas pessoas dizem que foi decapitado, né? A cabeça dele foi cortada à espada. Ok? Então essa é um pouco da história do discípulo Tiago. Se você está gostando dessa série, compartilha com o maior número de pessoas. Deixa teu like, se inscreve no canal.